Olá a todos, meu nome é Egeu Esteves, eu sou psicólogo social, professor no campus Zona Leste da Unifesp. Eu fui convidado para ministrar essa aula sobre os espaços da subjetividade, para demonstrar como o espaço é condição para a produção da subjetividade, como a cidade é o lugar da intersubjetividade. Vamos trabalhar também a questão da socialização e a produção das identidades e os espaços na memória social. Para isso nós contaremos com a cidade e com Ecléa Bose como companheira num trabalho magnífico dela que é Memória e Sociedade. Já pensaram o que aconteceria se vocês não levassem a cidade dentro de vocês? Como vocês conseguiriam voltar para casa se vocês não soubessem o caminho? Onde está a cidade? A cidade está fora de mim ou está dentro de mim? Ou será que a cidade está dentro e fora? Se eu não carregasse a cidade dentro de mim, não apenas eu me perderia no sentido de perder as coordenadas geográficas e conseguir voltar para minha casa, mas eu também perderia a própria noção da minha posição e o meu lugar na sociedade, no mundo, que é uma condição que eu crio a partir do lugar onde eu estou inserido. Algumas palavras ajudam a gente a pensar nisso. A palavra deslocalizado, desplaçado, desubicado em espanhol, que são palavras que indicam ao mesmo tempo a condição de estar perdido geograficamente, mas também de estar louco. Desubicado é alguém sem lugar, mas é também alguém alienado de si mesmo, alienado da sua condição espacial, louco em outros termos. Ecléa Bose, no seu livro Memória e Sociedade, publicado em 1979, nos fala que a casa materna é uma presença constante nas autobiografias. Ela nem sempre é a primeira casa que se conheceu, mas é aquela em que vivemos os momentos mais importantes da infância. Ela é o centro geográfico do mundo. A cidade cresce a partir dela em todas as direções. Umas páginas depois, Ecléa nos diz que há algo na disposição espacial que torna inteligível a nossa posição no mundo. Nossa relação com outros seres, o valor do nosso trabalho, nossa ligação com a natureza. Esse relacionamento cria vínculos que as mudanças abalam, mas que persistem em nós como uma carência. O que Ecléa está tentando nos dizer é que a cidade é real justamente porque ela é interna e externa ao mesmo tempo. Ela desenha em nós as linhas de um mapa mental que confere a nós um lugar no mundo. Se assim não fosse, se o interno não correspondesse ao interno, seria impossível encontrar o caminho de volta para casa. E esse mapa é difícil de mudar. Ele persiste as mudanças e se ressente delas, posto que eles interrompem os índices de validade da própria realidade, que é subjetiva e objetiva ao mesmo tempo. Ainda em companhia de Ecléa Bose, ela nos diz que os velhos lamentarão a perda do muro em que se recostavam para tomar sol, que os que voltam do trabalho acharão cansativo o caminho sem
à sombra do renque de árvores. A casa demolida abala os hábitos familiares, e para os vizinhos que as viam há anos, aquele canto de rua ganhará uma face estranha ou adversa. 24 anos depois, no livro O Tempo Vivo da Memória, Ecléa Bose nos conta sobre aquele outro trabalho anos antes e nos fala como quem confessa. Escutando muitos depoimentos, nós percebemos que os bairros têm não só uma fisionomia, como também uma biografia. O bairro tem sua infância, sua juventude, sua velhice. Essa, como a das árvores, é a quadra mais bela, uma vez que a memória se constituiu. Nas histórias de vida, podemos acompanhar as transformações do espaço urbano. A relva que cresce livre, a ponte lançada sobre o córrego, a divisão dos terrenos, a primeira venda, o primeiro bazar. As casas crescem do chão e vão mudando, canteiros, cercas, muros, escadas, cores novas, a terra vermelha e depois o verde umbroso. Arbustos e depois árvores, calçadas, esquinas, uma casa pintada de azul que irradia a luz da manhã, os terrenos baldios, as ruas sem saída, que terminam em praças ermas inacabadas durante anos. A fisionomia do bairro amadurece, as arestas se arredondam, as retas se abrandam e o bairro acompanha o ritmo da respiração e da vida de seus moradores. Suas histórias se misturam e nós começamos a enxergar nas ruas o que nunca víramos, mas que nos contaram. Quando a fisionomia do bairro se humaniza, pode continuar se transformando e vivendo, ou pode ser golpeada de morte. Aqui Ecléa está falando da humanização da cidade. O bairro é humanizado por seus moradores à medida em que é vivido por eles. E sua biografia acompanha a de seus moradores. O dentro e o fora, o pessoal e o coletivo, o social e o familiar, se misturam na narrativa. O simbólico, o subjetivo, acompanha o objetivo. Como costuma acontecer nos fenômenos psicossociais, por meio da memória e da linguagem, se produz a totalidade, emerge o nosso, emerge o sentimento de pertencimento ao lugar. Contudo, esse lugar nosso a que Ecléa Bose se refere não é um nosso ordinário, referente àquilo que podemos possuir coletivamente. Ela está falando de um nosso comunitário, que nos engloba e ao qual pertencemos. Nos damos conta de que somos parte de um grupo ou de um lugar quando nós nos percebemos participando de seu cotidiano. Sentimos que pertencemos a ele quando ele se torna significativo para nós. Quando as pessoas e as relações que ali se dão nos afetam e nós as afetamos. Em suma, é uma relação a uma coletividade ao qual pertencemos, do qual somos parte e partícipes. Ainda antes, em 1943, Simone Weil, uma filósofa, nomeou esse fenômeno que nós estamos chamando aqui de pertencimento, ela deu o nome de enraizamento. Vamos ouvir o que Simone Weil escreveu. O enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida da alma humana. É uma das mais difíceis de explicar e de definir. O ser humano tem uma raiz por sua participação real
ativa e natural na existência de uma comunidade, de uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. Participação natural, isto é, que vem automaticamente do lugar, do nascimento, da profissão, do ambiente. Cada ser humano precisa ter múltiplas raízes, precisa receber quase que a totalidade de sua vida moral, intelectual, espiritual, por intermédio dos meios de que faz parte naturalmente. O enraizamento é, pois, um sentimento comunitário, um afeto que une as condições sociais, vividas ou sofridas pelo sujeito social, às representações culturalmente disponíveis sobre elas, possibilitando a construção e a permanência da identidade em meio a uma comunidade de pessoas e de representações sociais que conferem suporte e fornecem sentido à identidade. As ruas, as praças, as esquinas, os bares, as calçadas, os meios-fios, os espaços da cidade. São espaços de ir e vir, são espaços das mercadorias em trânsito, mas também são espaços do encontro, da sociabilidade, da possibilidade das pessoas se conhecerem, participarem de uma mesma época, de um mesmo lugar. São espaços de produção, de sociabilidade, de cultura, de subjetividade. Embora as palavras de Simone Weil possam parecer um tanto fora de época, o sentido delas é atual. O enraizamento é um sentimento político, um afeto que une as condições sociais vividas pelo sujeito social, sofridas pelo sujeito social, com as representações sociais disponíveis sobre essas condições. É isso que possibilita a construção e a permanência da identidade. E o que alimenta o enraizamento é a participação na comunidade, a participação cotidiana numa coletividade. Daí que tudo que dificulta ou impede a participação produz o oposto do enraizamento, quer dizer, o desenraizamento, que sempre é vivido como violência. José Moura Gonçalves Filho, também psicólogo social, ao tratar da humilhação social como sofrimento político, nos apresenta a história de Jerônimo, frentista de um posto de combustíveis, que foi entrevistado por Ruth Rosenthal em 1990. Jerônimo estabelece uma comparação entre a vida no sítio e a vida na cidade de São Paulo. Primeiro, ele nos fala sobre a sua família. É um pessoal um pouco atrasado, que nem mora numa cidade. Mora num sítio lá em Alagoas, mas graças a Deus vivem todos bem. Tem suas vaquinhas, cria seus porcos, suas galinhas, vive tudo bem graças a Deus. Mas depois, Jerônimo nos fala sobre a vida em São Paulo. E ele continua: aqui você tem que trabalhar, porque tudo depende do trabalho aqui em São Paulo. Você não tem de onde adquirir nada, nem para comer, nem para nada. Tudo tem que ser com dinheiro aqui em São Paulo. Se você não tiver dinheiro, se acabou o mundo. Com esse depoimento, que coloca o trabalho e o dinheiro no centro da vida do mundo,
introduz o segundo tópico da aula, a cidade impedida. E sigamos mais um pouco com Jerônimo. Você passa 3 dias aqui, como eu passei aqui em São Paulo quando eu cheguei. Depois de 3 dias na casa de um colega, ele já começou. Que eu arrumasse uma pensão, porque lá não dava para mim. Por causa que a casa já era pequena. Arrumasse outro tipo de vida. Outra morada e outra vida. É no que consiste o recomeçar dos migrantes, dos desterrados pela força do laço, da bala ou do dinheiro. Silvia Elezé de Mello, em seu livro Trabalho e Sobrevivência, Mulheres do Campo e da Periferia de São Paulo, trata da migração das mulheres do campo, da chegada delas na cidade, da primeira morada, do trabalho e da sobrevivência, sempre na perspectiva delas. O relato de Maria José é de chorar. Eu vim de olhos fechados, entendeu? Sozinha com a menina. Eu não conhecia São Paulo. Dona Silvia, eu pensava que São Paulo era igual a Minas, que falava assim. Isso é assim, assim, é ali. Então, eu não sabia. Eu sabia que tinha uma irmã minha que trabalhava no Jaçanã. E eu pensava, eu acho que esse Jaçanã é fácil, né? Ô, tristeza da vida, gente. Nunca chorei lágrima como eu chorei nesse dia. Tá bom, eu desci na rodoviária. E ele, o marido de uma amiga, falou assim: agora vou te dar dinheiro pro táxi, para você ir para esse lugar, pro Jaçanã. Sem endereço, sem nada. O táxi chegou e falou: aqui é o Jaçanã. Boa noite. Tudo bem. Eu desci do táxi. E deixa eu andar. Andava e nisso veio a noite. Escureceu e a menina chorava. Ela chorava de fome. E eu não dava mais de mamar assim no peito. Dava na mamadeira. E eu só tinha dinheiro para comprar uns pãezinhos para ela. Só. E ela chorava. Escureceu, eu pus as malas assim, na beirada de um coiso, e lá nós ficamos e sentamos. Ao comentar esses relatos, Silvia nos diz que esses relatos não esgotam o tema da chegada, apenas contam os diferentes modos como essas famílias, e as mulheres em particular, sofreram processo final de ruptura com o mundo rural e semi-rural, onde tinham suas raízes. Em maior ou menor grau, a partir da chegada são sempre uma violência. E o mundo urbano, onde são atiradas, só vem a confirmar a violência da ruptura com o seu modo original de viver. A primeira violência é a questão da moradia. É mais fácil encontrar um pouco de alimento do que encontrar abrigo. Por esse motivo, o tema da moradia suscita muitas relembranças. Na Vila Helena, onde Silvia Elezé de Mello conviveu com as depoentes, a morada aparece também na oposição entre o orgulho das que possuem a casa própria e o desalento das que pagam aluguel. Ela diz: a compra do lote é uma ousadia. A oscilação econômica é constante na vida das mulheres. Quando compram um terreno, sabem que estão correndo o risco de perder o dinheiro já pago. A adversidade está sempre à espreita e os frágeis orçamentos não podem suportá-la. A Maria José diz: eu comprei o terreno no dia 21 e perdi o terreno no dia 21. Perdi o terreno. Depois de pago 2 anos, eu perdi o terreno. Ali, para aquele lado ali, meu sogro comprou um terreno. Mas, como ele ganhava pouco, ele pagou acho que 3 prestações e não pôde pagar o resto. Perdeu, sabe? Cancelou. Mas elas recomeçam. E Silvia continua.
O pedaço de terra é a libertação do aluguel, a impressão da permanência, de garantia para sua prole, de um abrigo contra o sol e a chuva. Silvia continua, abre aspas. A compra do terreno e a construção da casa representam um esforço extraordinário para o povo da vila. O problema da casa própria revela a interiorização das normas da sociedade capitalista, com sua ênfase na posse da casa. Porém, continua a Silvia, continua com aspas. Porém, pode haver um outro sentido na propriedade do lugar do mundo onde habitamos. Aquilo que Hannah Arendt desenvolve em sua complexa análise sobre a esfera pública e a esfera privada. A este lugar tangível possuído na terra por uma pessoa, ela chama isso de propriedade privada, distinguindo-a da propriedade privada da riqueza, identificando em última instância com a casa, a esfera doméstica e da família, onde ocorrem as atividades relativas à conservação da vida. Mas não apenas isso, senão que as quatro paredes da propriedade particular de uma pessoa oferecem o único refúgio contra o mundo público comum. Aqui eu acho que cabe a mim fazer um parênteses. A discussão que aparece aqui entre Silvia Eliezer de Mello e Hannah Arendt e a posse da casa própria é que a casa própria, no sentido capitalista, se refere à aquisição da unidade habitacional, à aquisição comercial, ao financiamento de um bem que seguramente é o bem mais caro que uma pessoa pode comprar nessa sociedade e que muitas vezes passa toda a vida pagando. Mas, quando ela se refere a Hannah Arendt, ela quer dizer que a casa própria pode ter outro significado, o significado do espaço de vida, das quatro paredes que conferem segurança à existência, mas não necessariamente precisam ser propriedade privada. Como alternativa à casa própria e ao aluguel, estão as áreas públicas, geralmente situadas sobre rios, córregos ou barrancos. A insegurança da vida sobre o barranco, nas áreas de risco, nos faz realizar do que se trata não ter um abrigo firme para viver. Lígia Viegas, também psicóloga social, nos conta um pouco da vida de Lindaura e Madalena, moradoras da favela Oratório, em Mauá. Lindaura nos fala assim: aqui é perigoso construir em barranco, sabe, minha filha? E a Madalena: a gente mora em área de risco. Aqui atrás tem um barranco que cai direto. Lindaura continua: esse barranco aqui já quebrou umas 3 vezes, porque o barranco desce e derruba tudo. Aí a gente tem que sofrer um pouco mais para conseguir outro jeito de levantar a mente de novo. Eu tenho vontade de sair daqui desse lugar por causa disso. A gente corre muito risco aqui. Outro dia mesmo, o barranco desceu. Quase levou a perna do homem, coitado. Ele sofreu para tirar a perna depois. E a Madalena continua: eu vi casos de cair barranco e matar todo mundo dentro de casa. Mas também não pode mexer no barranco. Se mexer, cai. Essa passagem nos introduz à discussão sobre a necessidade de sobreviver à cidade, para a qual recorremos aos trabalhos de Lígia Viegas e Juliana Brescigliari, no livro organizado por Maria Helena Souza Pato, A Cidadania Negada, Políticas Públicas e Formas de Viver. Elas nos falam das políticas habitacionais como um direito periférico.
Lígia e Juliana nos escrevem, abre aspas, que morar em conjuntos habitacionais sem infraestrutura adequada, em casas precárias na periferia, em loteamentos e condomínios clandestinos, em cortiços, em favelas, em ocupações, morar nas ruas. Em meados da década de 1990, metade das habitações de São Paulo pertencia à chamada cidade ilegal, ou seja, situava-se em locamentos periféricos, irregulares, favelas e cortiços. Lígia e Juliana nos explicam que falar de decisões políticas no campo habitacional é falar não só da presença do Estado, na maioria das vezes perversa, mas também e principalmente de sua ausência. Isso porque o poder público participou da transformação da cidade de São Paulo como um observador. O protagonista foi o setor privado. Não por acaso, ele organizou esse crescimento segundo seus interesses, imprimindo as marcas de um modelo socioeconômico que produz a pobreza e segrega espacialmente os empobrecidos. Aqui também me cabe um parênteses para dizer que a segregação é uma modalidade perversa de humilhação social. Ela é estruturada pelos agentes econômicos e praticada com o consentimento negligente de um poder público tão cínico quanto a elite que o sustenta. Se entendermos a loucura como produto da violência, da ruptura dos fios simbólicos que nos atam à nossa história pessoal e coletiva, então o desenraizamento é produtor de loucura. Voltando a Ecléa Bose, no seu livro Memória e Sociedade, ela afirma, abre aspas, o desenraizamento é uma condição desagregadora da memória. Sua causa é o predomínio das relações de dinheiro sobre outros vínculos sociais. Ter um passado, eis outro direito da pessoa que deriva do seu enraizamento. Entre as famílias mais pobres, a mobilidade extrema impede a sedimentação do passado. Perde-se a crônica da família e do indivíduo em seu percurso errante. Eis um dos mais cruéis exercícios da opressão econômica sobre o sujeito, a expoliação das lembranças. A segregação é uma faceta visível, porém camuflada da violência urbana. Entenda-se bem, ela não é apenas mais uma entre tantas violências vividas na cidade. Ela é a violência propriamente urbana. Violência que diminui, cala, empobrece, aparta, afasta, enlouquece e mata. A segregação é a humilhação social levada às últimas consequências. Ela está no coração dos regimes de apartheid, explica a existência de guetos, justifica o isolamento dos outros, aqueles indesejados, em campos de trabalho, de concentração ou de extermínio. Sob o regime democrático, a segregação é camuflada. Seus agentes alegam a liberdade de mercado, pela qual os produtores de moradias, as construtoras, ofereceriam opções que caberiam no bolso dos consumidores. Assim, apartamentos afastados de tudo o que se possa chamar de cidade, quartos em cortiços ou barracos na favela, seriam apenas produtos do mercado. Porém, o que tais opções ocultam é a ausência de políticas efetivamente capazes de promover o direito à moradia digna para as classes empobrecidas. E digno aqui, talvez seja necessário dizer, não se refere somente às condições da construção, mas ao acesso às demais dimensões da vida: trabalho, lazer, saúde, educação. Aqui no Sumaré, ou em Perdizes, nessas esquinas com nomes de povos indígenas,
Desde os anos 70, as pequenas casinhas estão sendo substituídas por grandes empreendimentos, grandes edifícios ou pequenos prédios. E dessa forma, a população mais pobre é enviada para as franjas da cidade e os ricos ocupam esses espaços. Com esse depoimento que coloca o trabalho e o dinheiro no centro da vida e do mundo, gente, essa é a São Paulo.